Então, a paz do Senhor Jesus, boa noite a todos, tá? Sejam todos bem-vindos. Pessoal do Instagram, do Facebook aí, amém. Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos. Estou dando risada por conta do louvor de hoje. Foi um louvor mais raiz, né? Um hino antigo, né? Então, amém. Mas muito bonito, né? Sobre o julgamento. E hoje a gente vai falar sobre isso. Hoje a gente vai falar sobre o julgamento, né? A gente vai estudar o cântico de Deuteronômio 32. A gente lembra, né, que a gente está vindo já da aula passada. Deus avisa a Moisés que o povo vai se corromper, né? Então Deus já fala, o povo vai se corromper mesmo, não tem jeito. E Deus então manda Moisés escrever o cântico que Deus vai falar. Deus fala esse cântico e Moisés escreve o cântico que Deus está falando. E a gente vai ver que realmente todo esse cântico se cumpre, né? Todo esse cântico se cumpre, vem se cumprindo e fala também esse cântico, né? Sobre os últimos dias, né? Sobre o dia do juízo, né? Então fala sobre tudo isso esse cântico, né? E a gente vai ver esse cântico fala sobre os gentios, a gente vai ver sobre isso. O cântico já apontava sobre a salvação dos gentios, esse cântico do capítulo 32. Então é extraordinário esse capítulo, né? A paz, Jéssica, amém, boa noite, seja bem-vinda. Então a gente vai ver que na verdade esse cântico, né, é algo extraordinário que Deus fala, Deus avisa, né? Deus avisa esse povo para que esse povo não vá por esse caminho. Então Deus entrega toda a profecia para esse povo, fala o que vai acontecer nos últimos dias, o que vai acontecer no dia do juízo, né? Que os gentios serão convertidos, né? A gente vai ver tudo isso agora no capítulo 32, esse capítulo aqui do livro de Deuteronômio. É muito legal, né? Então, amém. Hoje é um estudo bem legal que a gente vai fazer. É longo esse capítulo, mas é bem dinâmico, então a gente não vai demorar muito tempo. E eu não vou ler o Novo Testamento, eu só vou falar onde a gente encontra no Novo Testamento, porque Paulo menciona esse cântico no Novo Testamento, né? E Paulo, inclusive, fala que nesse cântico Moisés já falava sobre a salvação dos gentios, né? Porque mais para frente, quando houver ali a conversão dos gentios, isso não vai ser bem visto pelos judeus, né? Os judeus não vão aceitar. Os judeus vão achar que só eles têm direito à salvação. E então Paulo fala sobre isso. Não, até Moisés sabia, até Moisés falava sobre a conversão dos gentios. Então isso já é previsto há muito tempo, né? Então é sobre isso, tá bom? Esse capítulo 32 é muito legal, gente. No capítulo 32 a gente vai ver que Deus vai falar isso. Deus vai falar a paz, Pati, boa noite, amém, seja bem-vinda. A gente vai ver no capítulo 32 que Deus vai falar isso. Tudo isso vai acontecer. Eu separei um povo para ser salvo, para ser santo, e esse povo vai se perder, vai sofrer muito, né? E vão ter dias de perseguições, alguns não serão salvos, serão condenados, e tudo isso vai acontecer porque eles não tiveram inteligência para ouvir a minha voz. Eu falei, eu alertei, mas eles não tiveram sabedoria para compreender a gravidade do caminho que eles estavam escolhendo. E é muito sério isso, né? Porque no capítulo 32 a gente vai ver que Deus vai falar aqui no capítulo 32 sobre o juízo final. A gente vai ver sobre o juízo final, sobre os últimos dias. Então, agora no capítulo 32, Deus vai falar sobre isso. Deus vai falar sobre tudo que vai acontecer ainda. E esse cântico Deus fala, né? A gente lembra na aula passada, Deus fala que esse cântico é uma testemunha. Serve como testemunha contra o povo que ele escolheu para ele, né? Então, é uma testemunha de que Deus sabia que tudo isso ia acontecer, mas que Deus vai se levantar na hora certa. A gente vai ver que Deus vai falar isso aqui nesse capítulo. Ele vai dizer assim: eu não sou injusto. Eu tô vendo tudo o que tá acontecendo. Eu tô vendo toda a crueldade que tá acontecendo. Mas a vingança só cabe a mim. Não há ninguém que lance vingança mais do que eu. A paz, Anestina, amém, boa noite. Não há ninguém que possa lançar vingança. A vingança está em minhas mãos. Eu sou o último a dar a palavra. E haverá o dia em que eu manifestarei a minha vingança. E nesse dia, os meus verão que eu faço diferença entre o bom e o mal. E tudo isso a gente vai ver agora, nesse capítulo. É extraordinário, capítulo 32. Então, a gente lembra qual situação que a gente está aqui, né? Moisés, né? Sabe que vai morrer. Deus falou para Moisés, já é chegada a hora. A gente vai ver até agora no final desse capítulo que Deus fala isso para Moisés já ir para o monte para morrer. Então, Moisés já está
com o pé ali para morrer, né? Então, Deus já chama Josué, a gente lembra na aula passada, Deus chamou Josué e Moisés. Moisés passou o bastão para Josué publicamente, na frente de todo mundo, né? Os dois foram até a tenda da congregação, pararam ali no átrio, né? Na frente da porta da tenda da congregação. Deus parou na porta da tenda da congregação, a gente lembra, né? Em coluna de nuvem ali, a glória dele se manifestou ali na nuvem. E Deus começou a falar com Moisés, né? A gente lembra disso. Então Deus vai e fala com Moisés que aquele povo vai se corromper, que aquele povo vai abandonar a Deus e que aquele povo, né, vai seguir outros deuses. A paz, Cida, boa noite, amém. E aquele povo vai seguir outros deuses, né? Então a gente lembra que Deus fala tudo isso. E Deus fala então para Moisés, mas Moisés, para vocês verem que eu sei o que eu tô falando, escreve esse cântico que eu vou falar. Porque esse cântico vai ser como testemunha contra esse povo do que eu tô falando. Porque assim, né? Sabe aquela coisa que aconteceu com Pedro, né? É nesse nível. Parece que para mim me parece esse nível. Sabe quando Jesus fala com Pedro e Pedro fala: que isso? Eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou te deixar. E Jesus olha para Pedro e fala: a verdade é que você ainda vai me negar 3 vezes, né? E aquilo parecia algo absurdo de acontecer. Era uma realidade que era absurda. Como assim, Pedro? Aquele que foi, pegou a espada e cortou a orelha do soldado. Como que ele vai negar 3 vezes a Cristo? Então parecia algo muito impossível de acontecer. E aqui eu vejo nesse sentido. Para Moisés, naquela época, parecia impossível esse povo vir a abandonar esse Deus. Podia ser até, na cabeça de Moisés talvez, que esse povo viesse a acrescentar outros deuses, mas não a abandonar totalmente esse Deus, né? O que também é errado, né? Que a gente lembra que Satanás não tem problema em dividir a gente com Deus, mas Deus tem. Deus é Deus e não divide a gente com Satanás, né? Então, o que acontece, né? Aqui há esse problema, há essa dificuldade, né? Então, a gente lembra que Deus vem e fala: olha, a verdade é que eles vão se corromper. Eles vão se corromper sim, eles vão se desviar, né? E eu já sei disso, Moisés. E a culpa não é sua, não é nada que você deixou de fazer, não é nada que você deixou de falar, é que o coração deles é assim. Eu sei, eles são ruins. Não é você, Moisés, são eles, né? Então a gente lembra disso, né? E parecia algo muito difícil de acontecer, era algo impossível, é no mesmo nível de Pedro. Eu vejo no mesmo nível de Pedro. Como assim? Esse povo que viu tantas coisas assim ia abandonar esse Deus, né? Então era no mesmo nível de Pedro ali de ter negado 3 vezes a Cristo, né? Estava no mesmo nível. Então Deus fala: olha, para vocês verem que eu não estou mentindo, que vocês vão me abandonar, e eu sei o que eu estou falando, que vocês vão me abandonar, Moisés vai escrever esse cântico aqui. E esse cântico vai servir como testemunha de que eu sei o que eu estou falando. E vocês vão me abandonar. E quando vocês me abandonarem, é isso que vai acontecer com vocês. Então, esse cântico vai servir de testemunho contra vocês, né? Então, é nesse sentido. Então, a gente lembra que tinha acabado nesse contexto, né? No capítulo 31. Deus foi, então, falou com Josué também. Animou Josué, né? A gente lembra que Deus vai e anima ali Josué, né? Para que Josué não se desanime, né? Então Deus vem e dá um ânimo ali, fala para Josué ter coragem, né? Não desanimar. E Deus começa a falar o cântico para Moisés. Isso não é coisa da cabeça de Moisés. Quem escreveu, quem falou esse cântico foi Deus. E Moisés escrevia o que Deus falava. Então agora a gente vai ver o que foi que Deus falou, né? Que cântico é esse? Que testemunhava contra Israel. Que dizia que Israel ia abandonar a Deus, né? E que algo ia acontecer com Israel. Né? Que algo ia acontecer na história ali, a tal ponto de Israel passar a salvação que era deles para os gentios. É isso que vai falar agora no capítulo 32. Então, Deus vai explicar tudo isso por meio desse cântico, né? Então, esse cântico é como testemunha de que Deus sabe, Deus sabia que esse povo ia se corromper, mas Deus também já havia limitado o que ia acontecer, né? Já havia falado o que ia acontecer, o que ia suceder, para que esse povo entendesse, né? Para onde ia a malcriação deles, para onde ia, né, aquela perversão deles, para que eles mudassem, né? Então diz assim agora no versículo 1, que agora a gente já lembrou em que contexto tá, né? A gente está naquele momento em que Deus está falando com Moisés e Deus falou para Moisés que o povo vai se corromper
e que agora é para Moisés escrever o cântico que Deus vai falar, porque esse cântico vai servir como testemunha de que o povo vai se corromper. Tanto que a gente vai observar que esse cântico ele é escrito no passado. Quando a gente lê o cântico, a impressão que dá é que Israel já se corrompeu, mas ainda não se corrompeu. Então Deus vem falando no futuro. Deus vem falando como se estivesse falando com o povo que já se corrompeu, né? Vem falando realmente com frases futuras, né? Então diz assim no versículo 1: agora é o cântico, tá? Agora é o que Deus está falando para Moisés escrever e que Moisés tem que ensinar o povo, porque isso tem que estar na boca do povo como chiclete, né? Tem que estar cantando ali sem parar, né? Porque no dia que isso acontecer, eles vão lembrar: nossa, Deus avisou. Nossa, Deus falou que isso ia acontecer. Olha só, o Deus que a gente abandonou, ele previu isso, né? Era nesse sentido. Então agora, Moisés começa a escrever e Deus foi falando, tudo isso Deus falou. Então aqui no versículo 1º e 2º diz assim: inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei. Aqui o cântico, né? O cântico hebreu é uma poesia. A gente vai observar isso. Esse capítulo 32 é uma poesia. Como a gente observava no livro de Jó, sabe? Então a gente vai observar esse capítulo 32 de uma forma poética, né? Tá? Então diz assim. Então diz assim, no versículo 1º: inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como o orvalho, como chuvisco sobre a relva e como gotas de água sobre a erva. Quem está falando aqui é Deus. A gente lembra que é Deus que está falando, né? Esse cântico está sendo falado por Deus e quem está escrevendo é Moisés. E o que está dizendo aqui no versículo 1º e 2º? Céus e terra, ouçam o que eu vou dizer. É isso que Deus está falando. Ó, céus e terra, parem e ouçam o que eu vou dizer. Ouçam as minhas palavras agora. E que as minhas palavras, no versículo 2, Deus começa a dizer que as minhas palavras caiam aqui na terra como chuva. Que as minhas palavras caiam como orvalho, né? Em qual sentido, né? De cair em uma terra e fortificar aquela terra, fortalecer aquela terra, em fertilizar aquela terra, em fazer aquilo produzir frutos, né? É nesse sentido. Então Deus está querendo dizer o quê? Que minha terra caia como chuva, que quando cai, ela alimenta a semente e faz a semente brotar. Então que assim seja, né? Que a terra e os céus parem para ouvir as minhas palavras agora e que as minhas palavras desçam até a terra como chuva, né? Para aquele que as ouvir, frutifique. Para que aquele que as ouvir tenha entendimento sobre a palavra que eu estou falando. Entenda o que eu estou dizendo. Porque eu estou falando algo que é bom para eles, e se eles entenderem o que eu estou dizendo, eles serão salvos. Então, que eles entendam, é nesse sentido que Deus está falando aqui, né? Então, que as minhas palavras caiam como chuva, para que caiam como orvalho, né? Para que quem receber seja frutificado, né? Receba aquela água, né? E aquilo brote dentro dele, né? Então, no versículo 3, agora vem. Diz assim: porque proclamarei o nome do Senhor, engrandecei o nosso Deus, né? Que a terra pare para ouvir, que o céu pare para ouvir o que eu vou dizer. E o que eu vou dizer, que caia como chuva para todo aquele que ouvir, que ele receba como uma terra que anseia por chuva, e aquela terra entre com tudo dentro dele, ele comece a frutificar, né? Comece a produzir frutos com aquilo. Porque a verdade é que agora o que eu vou dizer, as palavras que eu vou falar, vai ser para proclamar a Deus. O que eu vou dizer agora vai ser para explicar quem é Deus. É isso que está dizendo aqui, né? Então, o que eu estou dizendo agora não é qualquer coisa. O que eu estou falando agora, né? Que seja recebido como chuva, porque o que eu vou falar agora é sobre Deus. Eu vou explicar quem é Deus, eu vou proclamar o nome de Deus e eu vou engrandecer o nome de Deus. Sueli, eu vou pedir para você, por favor, pôr seu microfone no mudo, tá? Obrigada, amém. Então,
Obrigada. Então, nesse sentido, né? Então, por isso que a terra tem que parar para ouvir, o céu tem que parar para ouvir, e que essas palavras que eu vou dizer agora, Deus falando, caiam como chuva, que todo aquele que receber as palavras que eu estou falando frutifique no que eu estou dizendo, entenda, tenha entendimento, né? Porque a verdade é que o que eu vou dizer não é qualquer coisa. O que eu vou falar se refere a Deus. O que eu vou falar, na verdade, é a proclamação de quem é Deus. Eu vou proclamar quem é Deus e eu vou engrandecer o nome de Deus. Então, no versículo agora 4, começa a falar sobre quem é Deus. Então diz: eis a rocha. Quem é Deus? Então ele começa agora a falar sobre Deus, né? Eis quem é Deus. Deus é a rocha. Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e nele não há injustiça. Deus é justo e reto. Então agora começa a explicar sobre quem é Deus, né? Então é nesse sentido realmente, Deus é a rocha. Deus é tudo, né? Deus é a nossa fortaleza, é o que nos dá força, né? E as obras de Deus são perfeitas. Deus não erra. Deus não erra e não faz nada imperfeito. Foi como a gente estudou lá em Gênesis, né? Tudo que ele criava, ele falava, e ele viu que era perfeito. E ele viu que era bom. Porque Deus criou tudo perfeito, né? Ele não criou nada imperfeito. A imperfeição é a ausência de Deus, né? A perfeição é a presença de Deus. E a imperfeição é a ausência dele. E aí está dizendo aqui, as obras de Deus são perfeitas. Ele não fez nada imperfeito. Tudo que ele criou foi com perfeição. E aqui diz, por que tudo que ele criou foi com perfeição? Porque todos os caminhos de Deus, né, são juízo, porque todos os seus caminhos são juízo. Então tudo que ele faz é perfeito, porque Deus sabe o que faz. É nesse sentido dele ser o melhor juiz do mundo. Ele sabe o que faz, então tudo que ele faz é perfeito, porque ele sabe o que faz. Os melhores caminhos ele tem. Às vezes a gente não entende o caminho, mas ele sabe o melhor juízo. Então, lá no final, a sentença vai ser boa. Ainda que o caminho, o percurso não seja, né? Nesse sentido. Então, aqui continua: Deus é fidelidade e nele não há injustiça. Quando fala Deus é fidelidade, às vezes a gente pensa que Deus é fidelidade, Deus é fiel a gente. Deus não é fiel a gente. Deus é fiel a ele mesmo. Deus é fiel, é a mesma coisa do zelo, quando eu expliquei. Deus é fiel aos atributos dele. Deus é fiel ao caráter dele. Então, se Deus faz uma aliança, ele é fiel à aliança que ele fez. Não porque eu mereça que ele seja fiel à aliança que ele fez, mas porque a fidelidade é um atributo dele, é um caráter dele. E ele é imutável. Então, o cumprimento da palavra dele está dentro dos requisitos do caráter dele. Então, ele cumpre o que ele diz. Por isso que ele é fiel. Porque ele não volta atrás, porque ele cumpre. Né? Então, é nesse sentido, Deus é fiel. Deus é fiel que é ele mesmo. Então, se ele prometeu algo para Israel, ele é fiel e vai cumprir por todo sempre. Se ele prometeu algo para nós, ele vai cumprir, porque ele é fiel. Não porque a gente mereça, mas porque ele é fiel. Ele cumpre o que ele diz. Ele é fiel ao que ele fala. Ele é fiel ao caráter dele. Ele é fiel aos atributos dele, né? E aqui continua, e nele não há injustiça. Deus jamais pratica injustiça. Deus é justo em tudo que ele faz. E justo e reto. E ele é correto, né? Então continua no versículo 5. Procederam, agora a gente vai observar que aqui, esse cântico, Deus elabora o cântico, Deus fala o cântico para Moisés como se fosse já um passado, né? Só que Israel não se perverteu ainda, mas Deus vai falar como se Israel já tivesse se perdido, né? E diz isso no versículo 5 assim, fala assim, ó, vocês procederam corruptamente contra Deus. E agora vocês já não são mais filhos de Deus. Vocês são, na verdade, manchas para ele. Vocês são vergonha para Deus. Vocês são uma geração perversa e deformada. Vocês já não são mais filhos de Deus. Então, a gente vê que aqui é uma linguagem futura, porque Israel ainda não se corrompeu,
né? A gente lembra que eu até falei, enquanto Josué estiver vivo, Israel ainda vai estar firme, né? Depois que Josué morre, que Israel vai começar a cair, né? Por isso que os juízes vão ser levantados. Mas aqui é uma linguagem futura, tão futura que a gente vai ver que é além, né? É um tempo futuro além de Cristo, é futuro no tempo da volta de Cristo. É um cântico bem futurístico, a gente vai ver, um profético, né? E aqui diz isso, vocês, né, como se realmente eles já tivessem errado e eles ainda não erraram. Por isso que testemunha contra eles, né? É algo que ainda vai acontecer, mas Deus fala como se já tivesse acontecido. Então diz no versículo 5 isso: vocês, Israel, vocês agiram de forma corrupta contra Deus. Vocês foram injustos contra Deus. Vocês pecaram contra Deus. E por causa do que vocês fizeram contra Deus, hoje vocês já não são mais filhos dele. Pelo contrário, hoje vocês são vergonha para Deus. Vocês são uma mancha para ele. Vocês são para Deus uma geração perversa e deformada. Então no versículo 6 continua: é assim que vocês recompensam a Deus. Vocês são um povo louco, vocês são um povo ignorante. Por acaso Deus não é o pai de vocês? Não foi Deus que adquiriu vocês? Não foi Deus que fez vocês serem o que vocês são hoje? Não foi Deus que levantou vocês, né? Então aqui a gente lembra, continua naquela linguagem futura, né? Onde Israel já errou. Israel já pecou, Israel já abandonou a Deus, Israel já não está mais nos caminhos de Deus. E Deus vem para chamar a atenção de Israel. E agora é isso, no versículo 6 vem chamando a atenção de um povo que já pecou. Vem chamando a atenção de um povo que já esqueceu a Deus, já abandonou a Deus. E diz isso no versículo 6, depois de tudo que Deus fez por vocês. É essa recompensa que vocês dão para ele, Israel. Né? Então esse é o cântico que eles teriam que ter na boca deles. Vocês são um povo louco e ignorante. Como pode recompensar alguém que só fez bem para vocês dessa forma, abandonando ele? Por acaso Deus não é o pai de vocês? Ele não separou vocês e cuidava de vocês como filho dele? Deus cuidava de vocês a todo instante, em todo lugar, Israel. O que vocês fizeram? Como que vocês puderam abandonar esse Deus? Não foi Deus que comprou vocês. Vocês eram escravos. Vocês estavam perdidos. Vocês viviam lá no Egito, oprimidos. Vocês não tinham felicidade. A felicidade de vocês era momentânea e era falsa. Era um prazer muito fútil, muito falso. Não era uma verdade. Vocês se alegravam com pouca coisa. Mas Deus não foi lá e comprou vocês por um preço muito alto. Ele chegou lá e brigou com todos os deuses ali do Egito. Comprou briga com o Egito inteiro. E tirou de vocês de lá com mão forte, com preço alto. Cobrou caro, foi cobrado caro e ele pagou caro por vocês. Ele não foi que fez isso, Israel. Não foi Deus que fez vocês serem o que vocês são hoje. Não foi Deus que deu para vocês uma terra? Um povo que era escravo, que não tinha nada, hoje tem uma terra que produz tanto. Tem tantos bens, Deus prosperou tanto vocês. Vocês são o que vocês são hoje por causa dele. Não foi Deus que fez tudo isso, né? Então aqui, e não foi Deus que te estabeleceu, não foi Deus que te levantou. Vocês andavam caídos, oprimidos, chorando como escravos, mas Deus foi e te levantou, Deus te estabeleceu. Então no versículo 7 continua: lembra-te dos dias da antiguidade. Atenta para os anos de gerações em gerações. Pergunta a teu pai, Israel, e ele vai te informar. Pergunta aos anciãos e eles vão dizer, Israel. Eles vão dizer tudo o que Deus fez por vocês. Aqui a gente vê realmente, né? A paz, Edivânio. A gente vê realmente que é uma linguagem futura, né? É uma linguagem de um Deus chamando a atenção de um povo que já pecou. Mas Israel ainda não havia pecado. Mas aqui é uma linguagem de um povo que já perverteu, né? Então diz, vocês hoje podem não se lembrar, né, nesse sentido. A gente tem que contextualizar isso, senão a gente não vai conseguir entender esse cântico.
porque é recente, esse povo sabe o que Deus fez por eles, né? Porque esse povo tá aqui, faz 40 anos que eles saíram lá do Egito. Mas esse cântico não é para esse povo agora, é para esse povo, é claro, cuidar de não pecar e de ensinar as próximas gerações. Mas esse cântico é principalmente para as próximas gerações que virão e não viram essas grandes coisas que Deus fez, né? E é nesse sentido. Então, no versículo 7, Deus fala isso. Se vocês, essa geração que se perverteu agora, não conhece as coisas que eu fiz por vocês, pergunta para os seus antepassados. Eles sabem o que foi que eu fiz. Eles sabem tudo que eu fiz. Todas as pragas do Egito. Como eu sustentei vocês os 40 anos no deserto. Como eu abri o mar para vocês passarem. Eles sabem tudo isso. Pergunta para eles. Então, o versículo 8 continua. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando separava os filhos dos homens uns dos outros, fixou os limites dos povos, segundo o número dos filhos de Israel, porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. O que está falando aqui? Está falando, gente, quando Deus separou Israel, Deus pegou Israel e separou das outras nações. E ele deu o melhor para Israel. Ele separou Israel de todas as nações e deu a melhor terra para Israel. Separou a melhor porção para os filhos dele, de Deus. E como que vocês podem ter feito isso com Deus agora, né? Então a gente lembra que é uma linguagem futura, né? Esse povo ainda não pecou, mas vai pecar. Então, quando eles pecarem, esse cântico vai servir, né? Nesse sentido. Então fala isso aqui, né? Como que pode? Deus separou vocês. Deus, ele fez questão de medir ali a terra, a melhor terra para dar para vocês. Ele colocou lá os centímetros, fez tudo certinho, com maior amor, maior atenção para dar herança para vocês. Como que vocês fazem isso com Deus? Então no versículo 10 continua. Achou-o numa terra deserta e num ermo solitário povoado de uivos. Rodeou-o e cuidou dele. Guardou-o como a menina dos olhos. O que está dizendo aqui? Deus escolheu Israel como seu povo. Deus, ele teve o cuidado de escolher uma terra boa para esse povo. Deus pegou geograficamente e começou a separar os cantos da terra com cuidado para esse povo. E Deus encontrou esse povo num lugar horrível, num lugar deserto, num lugar solitário, num lugar onde se ouvia gritos, opressão. Deus encontrou vocês lá, Israel. Deus encontrou vocês lá naquela escravidão, naquele lugar ruim. Deus encontrou vocês lá. E Deus viu vocês lá. E então, ao ver vocês lá, Deus fez um plano e falou: não, eu quero esse povo para mim. Eu vou separar uma herança para dar para esse povo. E Deus começou a separar a herança para esse povo. Então aqui diz, e esse povo estava lá naquele lugar ruim, naquele lugar deserto, solitário, onde se ouvia gritos, opressão. E Deus rodeou esse povo nesse lugar. Porque é isso que aconteceu. A gente lembra que esse povo ficou muito tempo no Egito ainda. Eles não saíram do Egito no mesmo dia, mas eles eram protegidos de cada praga. Nenhuma praga tocou Israel. E é isso que está dizendo aqui. Então Deus entrou nesse lugar deserto, nesse lugar escuro, nesse lugar sombrio. Deus foi lá, proteger vocês lá de dentro, rodeou vocês lá de dentro, para tirar vocês de lá com toda a força, com todo o poder. Ele foi lá dentro do Egito, rodeou vocês, enviou pragas e nada alcançava vocês porque ele rodeou vocês. E ele cuidou de vocês, Israel. E ele guardou vocês, como se vocês fossem a menina dos olhos dele. Deus cuidou de vocês com tanto amor, com tanto carinho. Deus fez tanto por vocês, Israel. Como que vocês podem abandonar a Deus dessa forma? Como vocês podem fazer isso com Deus agora, Israel? Então no versículo 11 continua. É linda essa parte do versículo 11 e 12, diz assim:
Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia nenhum outro Deus com ele. O que está dizendo aqui? Como uma águia que está com seus filhotinhos, e os filhotinhos já estão um pouco maduros, e os filhotinhos vão começar a aprender a voar. E essa mãe águia começa a ajudar os filhotinhos dela a voar. Então ela fica ensinando e começa a voar sobre eles para ensinar eles a voarem. E ela começa a ensinar e ajudar eles a voarem sozinhos. Diz que assim foi Deus. Deus começou a ensinar esse povo a voar sozinho. Um povo que era escravo. E Deus, com toda a paciência, como uma águia ensina seus filhotes, Deus começou a ensinar esse povo a voar. Era um povo que não sabia voar. Era um povo que só sabia ser escravo. Deus tinha que ensinar esse povo a ser livre. Quem foi escravo a vida inteira não sabe ser livre. E é isso que está dizendo aqui. Era um povo que não sabia ser livre, não sabia voar. Mas Deus, como uma águia, começou a ensinar esse povo a voar. E não veio nenhum outro Deus ajudar esse Deus, não. Foi o Deus de Israel sozinho que fez isso. Não foi nenhum Deus ajudar o Deus de Israel a ir lá dentro do Egito, não. Lutar com os outros deuses do Egito, não. Não houve nenhum outro Deus durante os 40 anos no deserto que ajudou o Deus de Israel a sustentar vocês, não. Não houve nenhum outro Deus. Foi somente o Deus de Israel e mais nenhum outro. E como vocês podem agora abandonar esse Deus e servir a um outro Deus que nada fez por vocês? Então no versículo 13 continua. Ele o fez cavalgar sobre os altos da terra. Esse Deus. Ele tirou vocês de um lugar ruim, sofrido, deserto, e levou vocês para lugares altos. Vocês que viviam lá em lugares tão baixos, que eram tão humilhados. Deus levou vocês por lugares altos. Vocês começaram a conhecer lugares altos, poderosos, majestosos, lugares, né, em evidência. Vocês começaram a comer das colheitas do campo. Vocês começaram a chupar mel da rocha. Vocês comeram, né, o azeite da pederneira. Aí no versículo 14 continua. Vocês comeram coalhada de vacas, de leite, de ovelhas. Deus fez tudo isso por vocês. Com a gordura dos cordeiros, dos carneiros que pastam em Baçã e dos bodes. Vocês pegaram e comeram do trigo mais selecionado. Vocês beberam o melhor do vinho. Vocês comeram o melhor da uva. E Deus fez tudo isso por vocês. Vocês tiveram uma vida farta. Vocês tiveram uma vida boa. Porque Deus tirou vocês lá daquele lugar horrível. E Deus levou vocês para um lugar muito bom. Só que nesse lugar muito bom vocês começaram a ter muita fartura. Mas no versículo 15 diz que com tanta fartura, eles começaram a engordar. Eles começaram a engordar, engordar, engordar. E eles começaram a dar coices em quem estava alimentando eles. No Deus que alimentou eles, eles começaram a dar coice. Porque eles começaram a engordar. Que nem um animal, né? Assim que você tá tratando, você pega o animal ferido na rua, né? Machucado, cuida do animal, alimenta o animal começa a crescer, ficar forte, né? Aí o animal ali tá quase do seu tamanho, o animal já quer vir para cima de você e te machucar. É nesse sentido. Então fala que Deus cuidou de Israel. Deus pegou Israel ali escravo no Egito. Trouxe Israel ali só o pó. E Deus fez esse povo engordar de tanta fartura. E agora esse povo gordo começa a dar coices em Deus. No Deus que alimentou eles. No Deus que cuidou deles. No Deus que libertou eles. Então aqui diz que eles engordaram tanto que eles ficaram empanturrados. Ficaram cheios, né? Tem muita fartura. Fartura demais, né? Então eles abandonaram a Deus.
O Deus que fez eles estarem onde eles estão, que chegarem a um nível onde eles chegaram. O Deus que fez eles. Não fez no sentido de criatura, mas fez no sentido de onde eles estão, né? O Deus que fez eles chegarem nesse lugar onde então eles puderam usufruir de fartura. E eles se esqueceram. O Deus que colocou eles nesse lugar e desprezou a rocha da salvação de vocês. Vocês fizeram isso, Israel. A gente lembra que aqui, né, é um cântico futuro. Então é para quando Israel for pecar e abandonar a Deus, né? E esse cântico é para esse momento. E realmente é o que vai acontecer. Então no versículo 16 continua: com deuses estranhos, Israel, vocês provocaram a Deus. Vocês provocaram os zelos de Deus com deuses estranhos. Com abominações vocês irritaram a Deus. Deus é tão zeloso, foi tão zeloso com vocês e vocês não tiveram o mesmo zelo com ele. Vocês não pensaram duas vezes, né? E ele foi tão zeloso, cuidou de vocês como a menina dos olhos dele. E vocês então começaram a provocar a Deus, adorando deuses que vocês nunca viram fazer nada. Nunca fizeram nada por vocês, esses deuses. E vocês começaram a adorar esses deuses. E começaram a deixar de lado o Deus que fez tudo por vocês. Então no versículo 17 continua: sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus. Os sacrifícios que vocês ofereceram, Israel, não foi para Deus, foi para demônio. Todo sacrifício que a gente oferece e que não é honesto, não é sincero, não tem o coração voltado àquilo, não é para Deus. Deus não recebe. Se Deus não recebe, o demônio vem e recebe. E aí está dizendo aqui, vocês sacrificaram, mas vocês não sacrificaram a Deus. Os sacrifícios que vocês faziam não iam mais para Deus, porque vocês não estavam mais com Deus. Então você sacrifica para quem você tá, né? É nesse sentido. O servo, ele serve a quem ele tá, né, prestando. Então, se eu sou serva de Deus, se eu estou com Deus, eu vou servir a Deus. Então, se eu faço um sacrifício e eu estou com Deus, eu estou servindo a quem? A Deus. Mas se eu não estou mais com Deus e eu faço um sacrifício, eu estou fazendo um sacrifício para quem eu estou servindo. E não tem outra opção. Ou eu sirvo a Deus ou eu sirvo aos demônios. Então, se eu não estou servindo a Deus, eu estou servindo aos demônios. Então, se eu começo a fazer sacrifícios, não são para Deus. Se eu não tenho parte com Deus, eu não estou com Deus. Então, os sacrifícios que eu estou fazendo estão indo para demônios. E é isso que estava acontecendo com esse povo. Aqui mais para frente a gente vai ver o que vai acontecer, né? E aqui nesse cântico, né? Deus prediz, né? Deus já anuncia o que vai acontecer. E Deus fala, olha, esses sacrifícios todos que vocês ofereceram não vieram para mim. Eu não recebi nada disso. Porque vocês já não estão mais comigo. Quem recebeu todos esses sacrifícios foram os demônios. Deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Quem recebeu esses sacrifícios aí que vocês fizeram são deuses que nunca nem fizeram nada. Quando ele diz deuses novos, não é que é demônio novo, não é que tem demônio novo surgindo, né, gente? Não é que eles estão procriando, né? Não é nesse sentido que Deus está falando. Significa no sentido de serem demônios não conhecidos. São demônios que nunca manifestaram poder. Então, é nesse sentido, são deuses novos criados que nunca fizeram nada. E o Deus de Israel que já fez tantas coisas, conhecido, né? E é um Deus antigo, né? Antes de tudo, né? Então, é isso que está querendo dizer. E esse Deus, né? Antigo, né? O Deus anterior a tudo, ao mundo, né? Vocês deixaram esse Deus que vocês viram o poder dele, viram milagres, viram coisas acontecendo. Vocês deixaram esse Deus para servir demônios que nunca manifestaram poder nenhum.
né? Então não é no sentido de existir demônio novo, né? Não é que um demônio novo vai surgir, né? Não, os demônios estão contados, são o terço do anjo que caiu, né? Um terço dos anjos que caíram com Satanás são os demônios, né? Então não é nesse sentido, mas é no sentido de ser demônio novo, no sentido de ele nunca ter manifestado poder algum. Então começou a levantar ali altares para demônios que nunca manifestaram nada. E eles se esqueceram, deixaram de lado um Deus que já manifestou tanto poder por eles, né? Então no versículo 18 continua: vocês se esqueceram da rocha que criou vocês, da rocha que gerou vocês, da rocha que fez vocês serem o que vocês são. Vocês se esqueceram. Vocês se esqueceram do Deus que fez tudo de bom para vocês. Vocês se esqueceram desse Deus. Versículo 19. Viu isto o Senhor? Então Deus viu isso. Viu que vocês se esqueceram dele, né? A gente lembra, gente. Deixa eu falar mais uma vez, senão as pessoas não vão entender essa passagem, né? Porque esse cântico do capítulo 32 é um cântico futuro, né? Não é algo que está acontecendo agora, mas é algo que vai falar, apontar para o futuro de Israel, que é o futuro onde Israel vai abandonar a Deus, né? E aqui Deus vai falar sobre o fim, o que vai acontecer com esse povo que vai abandonar ele, né? Então é isso, a gente está aqui, a gente tem que contextualizar não o agora que a gente está vendo, estudando, né? Que eles estão indo para Canaã, mas a gente tem que contextualizar o período lá de Juízes, né? Onde o povo vai começar a perverter, né? Então a gente tem que começar a imaginar esse povo já rebelde que abandona Deus. Então no versículo 19 diz isso. Deus viu que vocês desprezaram ele. Deus viu que Israel desprezou ele. E Deus observou a provocação de vocês com ele. E Deus disse uma coisa. Deus disse que vai esconder o rosto dele de vocês. Ele não vai mais cuidar de vocês. Ele vai deixar vocês à própria sorte. Quando uma nação vier e tentar pegar vocês, eles vão pegar. Né? A gente vai ver mais pra frente a Babilônia, a Síria, né? E é isso que tá falando aqui. Deus vai deixar vocês à própria sorte. Porque vocês abandonaram ele. Então ele vai virar o rosto para vocês. Então vocês que façam do jeito que vocês querem fazer. E então vocês vão ver qual vai ser o fim de vocês. Porque vocês são uma raça perversa, Israel. Vocês são filhos em quem um pai não tem lealdade. Vocês são filhos que enfiam a faca no pai, que matam o pai, né? Vêm traiçoeiramente contra o pai, né? Deus era o pai desse povo, né? Então no versículo 21 continua. Agora no versículo 21 vai falar sobre os gentios. Diz assim no versículo 21, inclusive Paulo mais para frente, na carta aos Romanos, ele cita esse versículo 21 aqui, para falar que Moisés já havia recebido essa instrução de Deus, de que um dia os judeus, né, o povo de Israel, o povo escolhido, rejeitaria a salvação. E então Deus escolheria um outro povo para receber a salvação, um povo que era um povo abominável. Assim como Israel trocou Deus, o Deus que fez tudo por eles, por deuses que não são deuses, por deuses que são um nada, Deus fala, assim como vocês fizeram isso comigo, me abandonaram por um Deus que não é Deus, eu vou abandonar vocês por um povo que não é povo. Então eu vou trocar vocês por um povo que vocês detestam, um povo que vocês desprezam. Assim como vocês me trocaram por coisas que eu detesto, por coisas que eu abomino, eu vou trocar vocês por coisas que vocês detestam, por coisas que vocês abominam, né? Mas não no sentido de Deus querer levantar, né, pessoas abomináveis, né? Porque isso também seria abominável a Deus. Mas no sentido de Deus passar, né, essa possibilidade de salvação a pessoas que antes eram abomináveis, né, mas que elas terão essa chance de salvação. E é o que aconteceu com os gentios, né? Então a gente vê que em Romanos Paulo vai falar isso, ele usa esse versículo 21 para falar isso, que aqui Deus já estava falando com Moisés sobre o surgimento da salvação para os gentios, né? Onde Deus daria então essa possibilidade dos gentios pela fé, né, crendo ali em Cristo, crendo em Deus,
serem salvos, né? Um povo que era totalmente abominável. Então, no versículo 21 diz isso, diz assim: vocês me provocaram, Israel. Vocês me provocaram muito. Vocês me provocaram com aquilo que não é Deus. Essas coisas que vocês adoram não é Deus. E vocês me provocaram com isso. Vocês deixaram de me servir para servir essas coisas, para servir esses ídolos. E vocês provocaram a minha ira. E é por isso que eu vou provocar vocês também agora. E eu vou colocar no lugar de vocês um povo que não é povo. Ah, vocês vão ficar com inveja, vocês vão ficar doidos quando vocês verem que eu vou levantar para mim uma nação louca, um povo que era abominável. Eu vou trazer para mim esse povo e vocês vão ficar doidos, porque eu havia escolhido vocês, mas vocês me rejeitaram. Em Romanos, no capítulo 10, 19 ao 21, Paulo vai falar sobre isso. Paulo vai dizer, eu não vou ler, mas Paulo vai falar sobre isso. É Romanos 10, 19 ao 21. Paulo diz, né? Deixa eu só ler aqui. Tem uma passagem também, eu anotei aqui, só que eu não anotei a passagem. Diz assim, né? Deixa eu só ver se eu anotei ou não. Não, eu não anotei. Mas em Isaías também tem, gente. Tá? Mas eu acabei não anotando. O que acontece? Em Romanos 10, 19 a 21, Paulo fala sobre isso. Paulo fala exatamente sobre isso e ele usa essa passagem. E Paulo fala, porque o que acontece? Mais pra frente a gente vai ver, né? Paulo é o pregador dos gentios, né? Paulo foi levantado para os gentios ali, né? Para a conversão dos gentios. E há um grande problema. Os judeus não aceitam os gentios. Os judeus falam, a salvação é só para judeu. O gentio não tem direito à salvação. Jesus é nosso, né? Então, eles começam a ver dessa forma. Jesus é judeu, então a salvação é só para o judeu. E Paulo diz, não, gente. Não tem por que vocês estarem tão abismados. Eu não estou entendendo por que vocês estão tão confusos dos gentios estarem sendo alcançados agora. Porque a verdade é que Deus já havia falado que os gentios iam ser alcançados desde lá, quando Deus falou com Moisés, que os judeus rejeitariam a ele. Então, os gentios seriam alcançados. Deus escolheria um povo louco e abominável, que pela fé seria salvo, né? Então, Paulo começa a dizer isso. No livro de Isaías também fala isso, mas eu acho que eu não anotei a passagem de Isaías. Não anotei, infelizmente. Mas em Isaías também fala isso, né? Isaías também fala isso, que nessa parte, né, quando Deus fala sobre isso, é realmente sobre o levantamento dos gentios, né? E a gente vê Isaías, gente, é bem antes, né? Ali de Paulo, né? Então, e Isaías fala sobre isso também. Em Mateus 21, 43, diz uma coisa que eu escrevi aqui, é um versículo, né? Eu até anotei, diz sobre isso. Jesus começa a falar para os fariseus ali, Mateus 21, 43, diz assim: portanto, eu vos digo que o reino de Deus vai ser tirado de vocês e vai ser entregue a um povo que realmente produza frutos. Jesus fala isso para os fariseus. Então aqui já apontava, né? A gente vê aqui que nesse trecho aqui desse cântico que Moisés estava escrevendo e Deus ditando, né? Já era um prenúncio disso, do alcance dos gentios, né? Da salvação aos gentios. Então no versículo 22 agora, desse cântico, né? Dessa poesia que Deus vai falando para Moisés, continua e diz no versículo 22: porque um fogo se acendeu no meu furor e arderá até o mais profundo do inferno, consumirá a terra, as suas messes e abrasará os fundamentos dos montes, né? Então, a minha ira vai ser tão grande contra vocês, Israel, porque vocês vão me abandonar, que a terra que eu dei para vocês já não vai ser mais tão produtiva assim. Eu vou me irar com vocês de uma forma que vocês vão ver. Então, no versículo 23 continua, né? A gente já falou sobre isso, que muita coisa se cumpre, né? Hoje a gente observa, se a gente for estudar sobre a terra lá da promessa, a terra de Canaã, ali todo o território, né? Teve uma aula que eu já falei isso, né? Eu pesquisei e hoje ela não é mais tão produtiva, né?
Ah, tudo bem, Edna, amém. Hoje ela não é tão produtiva assim, né? Mas ela era, né? Se você for estudar historicamente, né? Os apontamentos, né, históricos ali dizem que ela era, mas ela foi perdendo a produtividade dela. Hoje ela já não é mais tão produtiva como era antes, ela não é tão boa como era antes, né? Então, no versículo 23, Deus continua falando o que vai acontecer com esse povo, né? Isso era um grande aviso, né? Para esse povo não pecar. Ele já estava muito claro o que ia acontecer com eles, né? Mas não vai adiantar nada. A gente vai ver que eles vão pecar do mesmo jeito e vão, né, se desviar. Mas era esse o intuito, né? Deles não fazerem, né? Que bastasse esse grande aviso, né? Era uma grande notificação para esse povo. E no versículo 23, então, continua. Eu vou amontoar males sobre eles. Vai ser muito mal sobre eles. Eles vão ter muita coisa ruim para experimentar, né? As minhas setas eu vou esgotar contra eles. Isso Deus está falando do povo dele, o povo que ele selecionou, né? O povo de Israel. Quando o povo de Israel abandonar ele, quando Deus, né, for abandonado pelo povo que ele escolheu, pelo povo que ele separou, pelo povo que ele cuidou, então Deus vai fazer amontoar maus sobre esse povo, vai mirar as setas dele de ira sobre esse povo. Então, no versículo 24 continua: e esse povo vai ser consumido pela fome. A gente vai ver que, infelizmente, mais para frente isso vai acontecer realmente. Eu já falei isso numa aula, né? Vai ter um tempo na história, tanto de Judá como de Israel, quando houver o reino separado, né? Vai ter um período muito difícil de fome, onde eles vão comer os filhos, né? Vai ter um período sério ali de fome. E é isso, tudo isso vai se cumprindo realmente. E no versículo 24 diz isso: esse povo que me abandonou vai ser consumido pela fome, vai ser devorado pela febre, vai ser devorado por doenças, né? As doenças não atacam hoje esse povo porque eu protejo eles. A gente lembra, né, que eles viviam muito tempo no deserto, né? E nunca teve nenhum problema de animais ali, nada, né? Mas a gente lembra que um dia eles se insurgiram contra Deus ali, né? E Deus tirou a proteção deles. E a gente lembra que um monte de serpente veio, né? Que foi quando levantou-se lá a serpente de bronze, né? A gente lembra que um monte de serpente começou a entrar no acampamento, né? Porque era um local que era de animal, não era um local de habitação. Realmente ali era o local dos animais, né? Mas Deus tinha uma proteção sobre o povo que impedia os animais de chegarem até o povo. A gente lembra que estudou isso neste momento, quando esse povo se insurgiu contra Deus, Deus tirou a proteção dele e as serpentes começaram a entrar venenosas e matar o povo ali, a gente lembra, né? Que foi um número muito alto de mortes, né? E é nesse sentido aqui, Deus protegia esse povo para esse povo não ficar doente, para não ter nenhum problema. Mas Deus ia tirar essa proteção. Deus ia tirar essa proteção e esse povo ia sofrer, né? E aqui continua. E Deus enviará contra esse povo, né? Feras, né? Animais, né? Serpentes, né? Para matarem esse povo. Então no versículo 20 continua: fora devastará a espada, em casa o pavor tanto ao jovem como à virgem, tanto à criança de peito como ao homem grisalho, né? Como ao homem encanecido, né? Como ao homem de cabelo branco, né? Então, fora devastará a espada, né? Então vão ser consumidos pela espada, vão morrer na espada, né? Quando eles forem para fora, quando eles forem para a rua, né? O povo de Israel depois que abandona Deus, quando eles forem para a rua, quiserem ir para fora, vão morrer na espada. E os que não quiserem ir para a rua, não quiserem ir para fora, vão ficar dentro de casa morrendo de medo, vão ter pavor dentro de casa, né? E não importa, vai ser criança, vai ser jovem, vai ser idoso, todo mundo vai viver esse pavor. Então no versículo 26 continua, né? E Deus diz assim: eu podia ter dito uma coisa, eu podia fazer uma coisa realmente, Deus fala. Eu podia pegar o povo de Israel, depois que eles fizerem isso comigo, me abandonarem, eu podia pegar o povo de Israel, espalhar em vários lugares, né? E fazer eles sumirem, o nome deles sumir, ninguém mais lembrar de quem é esse povo, ninguém mais lembrar de Israel. Eu podia fazer isso. Mas o problema, no versículo 27, Deus fala: o problema é que se eu fizer isso, eu sei que os inimigos de Israel vão se vangloriar. Eles vão dizer que eles destruíram Israel. Eles vão dizer que eles
eles foram mais fortes do que Israel. Eles vão dizer que eles acabaram com o nome de Israel. Eles não vão entender que fui eu que fiz. Eles não vão entender que fui eu, Deus, que quis acabar com esse povo. Porque esse povo já não é mais meu povo. Né? É isso que Deus está dizendo. Eu só não vou fazer isso porque os inimigos vão dizer que eles são mais fortes. Eles não vão me dar a honra de dizer que fui eu que acabei com esse povo. Eu não quis mais esse povo. Então, como não vai vir para mim, então eu não vou fazer, mas eu podia fazer. Eu só não vou fazer por causa disso, Deus diz, né? Então, no versículo 28 continua. Porque o meu povo é gente falta de conselhos e neles não há entendimento. Então, aqui Deus fala, tudo isso vai acontecer. Tudo isso vai acontecer. Eles vão me abandonar. Eles vão passar muita dificuldade, vão sofrer muito. E tudo isso vai acontecer. Porque eles são um povo sem conselhos. São um povo que não tem sabedoria. São um povo que não tem entendimento. São um povo que não tem inteligência. É isso que Deus está dizendo. São um povo que não para pensar e agir com sabedoria. Porque eu estou mostrando para ele o caminho. Eu estou mostrando para eles que esse caminho leva a tal lugar. E esse caminho leva a tal lugar. Mas eles não têm inteligência para escolher o caminho certo. E é por isso que vai acontecer tudo isso. Porque esse povo não tem inteligência. Aí no versículo 29 Deus ainda fala, quem dera se eles tivessem sabedoria. Quem dera se eles fossem sábios. Se eles fossem sábios, eles entenderiam tudo isso que eu estou falando. E então, eles prestariam atenção para o fim deles. Eles prestariam atenção para que o fim deles não fosse esse. Para que eles fossem salvos. Eles prestariam atenção. Mas eles não têm inteligência. Eles não são sábios. Aí no versículo 30 ainda continua. Como poderia um só perseguir 1000 e 2 fazerem fugir 10.000? Se a sua rocha lhos não vendera e o Senhor lhos não entregara, né? Então aqui Deus está dizendo, eles não têm inteligência para entender e para perceber que se eles forem pegos, se os inimigos vierem e tomarem eles, não é porque os inimigos deles são fortes. Não é porque a rocha do inimigo deles é boa. É porque eu entreguei eles. Eles não têm inteligência para entender isso. Então eles veem uma nação forte sendo levantada e essa nação consegue pegá-los e eles vão acabar adorando a rocha dessa nação, né? Os deuses dessa nação. Rocha com R minúsculo, né? Dessa nação. Porque eles não vão ter entendimento. Eles não vão ter sabedoria para entender que o forte não é o Deus daquela nação, mas a questão é que o Deus de Israel deixou que aquela nação levasse Israel porque Israel estava pecando. Não é que o Deus daquela nação foi forte e venceu o Deus de Israel, mas o Deus de Israel permitiu que aquela nação tomasse o seu povo. É isso que Deus está dizendo, mas eles não entendem isso. Eles não têm inteligência para entender isso. Que a questão não é o tamanho da nação, a questão não é o Deus da nação. A questão sou eu. Se eu quiser, eu entrego eles. Se eu não quiser, eu não entrego. Eles não têm essa inteligência. Então, no versículo 31, continua. Eles não têm entendimento de que a rocha deles não é como a rocha nossa, a rocha de Israel. E os próprios inimigos é que atestam isso, né? Então, no versículo 31, Deus fala assim, eles não têm inteligência, eles não entendem que os deuses daqueles povos não são como o Deus deles. Eles têm o Deus de Israel ali, mas eles não entendem. Aí eles querem ter o Deus daquela outra nação. E eles não compreendem que o Deus deles não é bom. Eles têm o Deus suficiente, né? E as próprias pessoas que servem aqueles deuses atestam isso. É isso que Deus está querendo dizer aqui, né? Quando você olha para aquelas pessoas que estão servindo aqueles deuses, de olhar para elas, você vê. Você fala, não, o Deus que essa pessoa adora é um Deus esquisito. Essa coisa aí é esquisito, daí não é Deus não, né? É nesse sentido que Deus está falando. E a própria pessoa atesta que o Deus dela não é um Deus, é um demônio. A própria pessoa está testando aquilo, você olha e vê, né? E é isso que Deus está dizendo aqui. No versículo 32 ele começa a dizer como é que essas pessoas começam a testar.
Então, no versículo 32, Deus diz, porque a verdade é que a vinha dessas pessoas, dessas nações, né, que servem essas rochas falsas, são vinhas de Sodoma e dos campos de Gomorra. As uvas são uvas de veneno, seus cachos são amargos, né? Então, não são um povo de paz, não são um povo pacífico, não são um povo de mansidão. São um povo que falam e tem veneno no que eles falam. São um povo que agem com veneno, atitudes venenosas, falas venenosas, falas que contaminam. E de olhar para esse povo, você já observa quem é o Deus deles. E você vê que aquilo não é Deus. Que a rocha de vocês é que é boa. E não a rocha deles, né? E não a rocha deles. Gente, eu vou ter que pegar aqui uma Bíblia. Meu celular, meu computador acabou de dar uma pane aqui. Peraí, só um instante que eu vou pegar outra Bíblia aqui, gente. Deixa eu ver se vai funcionar. Peraí, deu um erro aqui no meu computador agora. Teve uma vez que eu tava dando aula, eu acho que a Cida tá até aqui, a Cida e a Paty. Teve uma vez que eu tava dando a aula no início do estudo, né? E eu tava com uma água na mesa. A água voou em cima do computador. E esse computador eu deixo todas os meus comentários, né? Porque eu vou comentando a Bíblia, né? Eu escrevo a Bíblia, eu vou lendo e o Espírito Santo vai me guiando e eu vou comentando com os meus comentários. E eu tava com esse computador, eu tava com uma água do lado, eu não lembro nem do que eu tava falando. Eu tava falando na aula, tudo. Gente, eu tô conversando, mas eu tô tentando abrir aqui o computador, tá? E a água voou em cima do computador. Aí, nisso, o computador ficou encharcado. E eu terminei a aula com a Bíblia. Eu peguei uma Bíblia na mão e comecei a ler a Bíblia, uma outra Bíblia, né? E comecei a ler. E o computador encharcado. Aí o computador não ligava. Não ligava. Aí no dia seguinte eu deixei ele de ponta cabeça e fui orar. Aí eu fui orar. Saía água, gente. Eu virei o computador, jorrou água assim. Jorrou água. Eu falei, Senhor, eu sei que tu pode. O Senhor ressuscita mortos. O que é o Senhor ressuscitar um computador? O Senhor ressuscita. Aí eu comecei a orar. Comecei a orar. Fiquei orando. Porque eu ia esperar 3 dias, né? Só que eu ia ter que dar aula. Eu falei, não vou esperar 3 dias. O Deus que eu conheço ressuscita agora. Aí eu comecei a orar. Falei, Senhor, o Senhor ressuscita mortos, o Senhor não vai ressuscitar um computador. Eu preciso desse computador para fazer tua obra, Senhor. Eu comecei a orar. Aí eu liguei, o negócio funcionou. Falei, eita glória. Falei, glória a Deus. Amém, amém. E aqui ligou, gente, graças a Deus. Amém. Maior é o que conosco está, né? Glória a Deus por isso, amém. E eu ainda tinha falado, porque eu tinha comentado ainda no dia, a água voou em direção ao computador. A água estava do outro lado, né? E voou no computador. Mas graças a Deus que foi só no computador, porque do lado do computador eu tinha um monte de cabo. Eu tinha um monte de cabo do lado do computador. Imagina, Deus o livre no cabo. E tava o cabo com. Era tomada. Um monte de tomada. Gente, tá fazendo uma recuperação aqui, rapidinho, a gente já começa. Se demorar muito, eu vou pela Bíblia. Eu pego a Bíblia aqui e começo a ler. Mas é que eu queria pelos meus comentários, porque às vezes eu coloco passagem, né, do Novo Testamento e agora eu não vou lembrar de cabeça, assim. Talvez eu até lembre uma coisa ou outra, mas é bom ficar vendo com as anotações que eu faço, né? Mas, nossa, nesse dia foi até um milagre, porque, Jesus, podia ter ido ali eu tava com uma extensão cheia de buraco aberto, imagina. Mas glória a Deus, deu tudo certo. E o computador funcionou e tá até hoje. É o mesmo computador que caiu água aquele dia. E tá aí firme e forte, glória a Deus, né? Deus é bom, né? É cada milagre, né? Não, Deus é extraordinário. E foi engraçado, né? Porque eu falei, Senhor, o Senhor ressuscita mortos, o Senhor não vai ressuscitar esse computador, pelo amor de Deus, né? O que é um computador pro Senhor? Nada. E deu certo, graças a Deus. Amém. Então, no 32, né, diz assim, porque a sua vinha, né? Então, gente, a rocha deles é diferente da rocha de vocês, né? Deus está falando, ó, vocês me abandonaram. Eu sou a rocha da salvação de vocês. E vocês me abandonaram por uma rocha que não é rocha. Por um Deus que não é Deus, né? Então, vocês me abandonaram. Então, e vocês conseguem ver
que a rocha deles não é rocha. Vocês conseguem ver que o Deus deles não é Deus. Eles mesmos testificam sobre isso. Você olha para eles, o corpo deles mostra isso, a fisionomia deles mostra isso, eles mostram isso, a atitude deles, eles mostram isso, o semblante, tudo neles mostra isso. Mas vocês não têm inteligência, vocês não têm entendimento para entender isso. Aí vocês vão e ficam seguindo esses deuses, falsos deuses, né? Então ele diz, porque a verdade é que eles testemunham que, na verdade, são falsos deuses, as próprias pessoas que servem, né? Porque a verdade é que a vinha deles é vinha de Sodoma e de Gomorra. As uvas são uvas de veneno, seus cachos são amargos, né? Então, na verdade, né, você vê que o produto daquelas pessoas que seguem aquele Deus são produtos de Sodoma e de Gomorra. Você vê que, na verdade, aquelas nações só produzem veneno. Daquela boca só saem coisas amargas, só saem veneno. No versículo 33 continua: o seu vinho é ardente veneno de répteis e peçonha terrível de víboras. Você vê que eles são víboras, que eles ficam ali, né, de forma traiçoeira. Você observa nas atitudes deles, na fisionomia, você observa que aquilo não é rocha. E vocês abandonaram a verdadeira rocha de vocês para servir essas falsas rochas, né? Então no versículo 34 continua: não está isto guardado comigo, selado nos meus tesouros? Então agora Deus vai começar a falar sobre os últimos tempos e o juízo final. Deus está falando assim: vocês acham que eu não estou guardando tudo isso? Vocês acham que eu não tenho tudo isso guardado, não? Para eu julgar um dia? Vocês acham que eu não estou vendo? Vocês acham que eu não estou vendo esse povo como Sodoma e Gomorra? Vocês acham que eu não estou vendo isso, não? Eu tô, e eu tô guardando tudo isso pro dia certo. É isso que Deus vai dizer aqui. Eu tô guardando tudo isso. E isso tá guardado num lugar bem guardado, lá com os meus tesouros. Ninguém vai conseguir tirar lá não, mas tá guardado. Eu tô observando. Tô observando quem é mau. Eu tô observando quem são os maus. Eu tô observando quem é que serve essas falsas rochas. Eu tô observando quem é que serve esses falsos deuses. Eu tô observando. Vocês acham que não? Então, no versículo 35, Deus continua: a mim pertence a vingança. Vocês acham que eu não estou vendo? E eu vou me vingar deles. Eu vou me vingar. Porque a mim pertence a vingança. Quem é o último que pode se vingar? Deus. Quem vai se vingar depois de Deus, né? A Deus cabe a vingança. E é isso que Deus está falando aqui. Quem é o último a se vingar? Sou eu. E o meu dia vai chegar e eu vou me vingar deles. Eu vou me vingar desse povo de Sodoma e Gomorra. Eu vou me vingar desse povo que adora esses falsos deuses. Eu vou me vingar desse povo que me abandonou e me esqueceu. Eu vou me vingar desse povo que me odeia. E aqui ele diz isso: a mim pertence a vingança. A mim cabe a retribuição. E eu vou retribuir. Eu vou dar para eles o pago deles. Mas a seu tempo. No tempo certo. Quando resvalar o seu pé. Quando chegar o momento certo e eles caírem, eu vou dar o pago deles. Porque o dia da calamidade deles está muito próximo. E o destino deles está se apressando em chegar para eles. Aí no versículo 36 continua: porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos. Quando vir que o seu poder se foi e já não há nem escravo e nem livre. Porque a Deus cabe a vingança, a Deus cabe a retribuição. E Deus vai dar o pago no dia certo, no tempo certo. Deus vai dar a cada um a retribuição da pessoa. Porque Deus faz justiça. No versículo 36 é isso que diz: porque Deus faz justiça. Porque Deus é justo. E Deus está vendo tudo isso. E Deus está guardando tudo isso para julgar. Para um dia manifestar sua vingança sobre esse povo. E ele vai fazer justiça para quem é dele. É isso que diz no versículo 36. Então Deus vai fazer justiça para quem é dele. Como vai fazer justiça para quem é dele? Se vingando de quem não é. Se vingando de quem odeia Deus. No mesmo sentido de Deus falar aqui, né? Nesse dia, eu vou fazer justiça para quem é meu.
Porque nesse dia, quem é meu vai ver que vale a pena ser meu. Porque nesse dia eu vou fazer diferença. Vou fazer diferença. E quem é meu vai ver que eu sou justo. Eu me vingo. E eu faço justiça. É nesse sentido, né? Então ele fala, porque eu, Deus, faço justiça ao meu povo. E eu me compadeço dos meus servos. Quando vir que o seu poder se foi e já não há nem escravo e nem livre, né? Então eu ajudo o meu povo. Quando ele não tem mais forças, eu ajudo o meu povo. Mas eu tô vendo tudo e tô anotando tudo. Tô deixando tudo guardadinho ali no meu, junto com os meus tesouros, bem guardado, para o dia em que eu me levantar e julgar. Quando eu julgar, aí vocês vão ver que eu vou fazer justiça ao meu povo. O meu povo vai ver que eu faço justiça e que eu mando a vingança para quem não é meu, né? Então no versículo 37 continua. Então dirá, né? Então nesse dia, olha que extraordinário. Aqui Deus está dizendo o seguinte: então nesse dia, quando eu vier fazer justiça para o meu povo, para que meu povo testemunhe de que eu sou justo, e eu fizer justiça e condenar os maus, condenar todos aqueles que não são meus, e o meu povo vai ver que eu sou um Deus justo e faço justiça, nesse dia, então se dirá: onde estão os seus deuses? Onde estão as rochas em que vocês confiavam? E aí no versículo 38 Deus vai continuar falando: cadê eles? Chama eles para ver se eles conseguem te esconder da minha ira. E a Bíblia diz isso, né? A gente vai ler isso mais pra frente. A Apocalipse fala, né? Ao longo da Bíblia diz isso. Nesse grande dia, as pessoas vão correr, vão fugir, mas não vai ter pra onde correr nem fugir. Aí nesse dia, aquilo que elas tinham agarrado a elas como Deus, eles vão jogar os ratos, né? Porque eles vão pedir para aqueles deuses esconderem eles e nada vai acontecer. E é isso que Deus está falando aqui. Nesse dia, quando eu me levantar, quando eu fizer a minha justiça, quando eu me vingar dos que não são meus, dos que não têm parte comigo, aí os meus vão ver a minha justiça, porque eu vou separar eles. E então, nesse dia, eu vou perguntar para esses que não são meus: cadê os deuses de vocês? Cadê a rocha de vocês? Esses deuses que comiam a gordura, versículo 38. Esses deuses que comiam a gordura dos sacrifícios de vocês. Esses deuses que bebiam o vinho das libações de vocês. Cadê esses deuses que vocês viviam oferecendo sacrifício? Fala para eles levantarem agora e ajudar vocês. Fala para eles arrumarem esconderijo para vocês. Para que vocês não sejam alcançados pela minha ira. É isso que Deus está dizendo aqui, né? E a Bíblia diz isso, nesse grande dia não adianta. Não tem para onde se esconder, não tem para onde ir. Você vai ter que passar pelo julgamento. Crendo ou não crendo, você vai ter que passar pelo julgamento, né? É isso, né? Então, no versículo 39 continua. Vede agora, né? Lembra quando Moisés encontrou a Deus, ele encontrou a Jesus na sarça ardente? E Moisés fala, qual o seu nome? E então ele fala, eu sou. Agora, no versículo 39, tem todo sentido com relação a isso. A gente vai entender o que é aquele eu sou. Diz assim: então vocês verão, nesse momento, nesse dia, quando vocês clamarem aos deuses de vocês e eles não conseguirem te esconder da minha ira. Quando nesse dia os meus justos, o meu povo, vir a minha justiça, então nesse dia vocês verão que eu sou. Somente eu sou. E mais nenhum Deus há além de mim. Somente eu sou. Sou eu quem mato e sou eu quem faço viver. Sou eu quem firo e sou eu quem saro. E não há ninguém que possa livrar alguém da minha mão. E nesse dia vocês vão ver isso. Porque vocês vão clamar aos deuses de vocês. E não haverá ninguém que possa livrar vocês da minha mão, da minha ira.
Então aqui lembra claramente aquele eu sou, né? Então tem todo sentido agora quando a gente para pensar. O que que é eu sou, né? Qual o seu nome, Deus? Eu sou. Eu sou o quê, né? Eu sou tudo, eu sou o único Deus, né? Eu sou o que mata, eu sou o que fere, eu sou o que dá a vida, eu sou o que cria, eu sou tudo, né? Eu sou, eu sou. Eu tenho alguma dúvida de alguma coisa, quer fazer alguma coisa? Eu sou o que faz, né? Então, amém. Então, no versículo 40, continua. Deus fala: levanto a mão aos céus e afirmo por mim a vida eterna. Deus aqui está querendo dizer assim: eu juro por mim mesmo. É nesse sentido que Deus está falando. Eu juro por mim mesmo. No versículo 41 ele diz: se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, eu tomarei vingança contra os meus adversários e eu vou retribuir aos que me odeiam. Então vai ter um dia, né? Deus fala, vai ter um dia em que ele vai afiar a espada dele reluzente. E a mão dele vai exercitar o juízo. Vai ser justa. A mão dele vai dar a cada um o que cada um merece. E então ele vai fazer vingança contra todos os adversários dele. E ele vai retribuir a todos que o odeiam. E no versículo 42, Deus fala de uma forma ainda mais extraordinária. Que a espada dele, né? Porque é a espada da justiça, né? Ele fala no sentido de se ele afiar a espada reluzente dele, né? Qual espada? A espada da justiça. Então, a espada reluzente de justiça. E aqui no versículo 42, ele fala que a espada dele da justiça vai se embebedar de sangue. Não é no sentido de se embebedar de sangue de matar muitas pessoas. Porque Deus não quer. Deus quer salvar todo mundo, Deus não quer condenar todo mundo, não é nesse sentido. Mas é no sentido de que essa espada de Deus vai comer a carne daquele que ela tá ferindo. No sentido de a espada de Deus vir não ser só uma fincada, sabe? Mas ser várias. É nesse sentido. Então a espada de Deus vai se encher de sangue, mas não é de vários sangues, mas do sangue da pessoa, daquela que está sendo julgada, sabe? Então é um juízo ali, né? Que vai ferir, que vai doer, não vai ser legal, é nesse sentido, né? E no versículo 42 diz isso. Então diz: eu embriagarei as minhas setas de sangue. Então as minhas setas, né? As setas que Deus vai mandar ali no julgamento, vão se embriagar de sangue. Vão ter muito sangue. Não no sentido de matar muitas pessoas, mas no sentido de comer, até comer, sugar o sangue e comer a carne da pessoa ali, né? Então aqui diz, do sangue dos mortos e dos prisioneiros, das cabeças cabeludas do inimigo. Então as setas dele, a espada de justiça dele vai vir, mas não vai vir com piedade não. Não vai vir com dó não, né? Deixa eu só ver o que... Tem uma pessoa que escreveu alguma coisa aqui, deixa eu ver. Ah, então, a Shawetote, né? Para mim apareceu com Shawetote. Então, eu uso a tradução da Almeida Revista e Atualizada. Só que assim, quando eu leio aqui para vocês, eu tô lendo do meu jeito, entende? Eu não tô lendo do jeito que tá na Bíblia. Eu faço a minha forma de ler, eu faço a minha tradução, entende? Para ficar mais fácil da gente entender, tá? Mas eu gosto de ler a Almeida Revista e Atualizada, tá bom? Amém. Então aqui diz isso, né? Embriagarei as minhas setas de sangue, né? A minha espada comerá carne, do sangue dos mortos e dos prisioneiros, das cabeças cabeludas do inimigo. Aqui Deus diz de uma forma muito clara que ele não vai ter piedade. É nesse sentido. Quando ele vier com a vingança dele, com a justiça dele, ele não vai vir com piedade. A espada dele vai vir cheia de força, a ponto de ser embriagada de sangue. Que sangue? Do sangue dos perversos. Então a espada dele seria enfincada de tal forma que ia sugar todo o sangue daquela pessoa, que iria chupar a carne daquela pessoa, é isso que diz, sabe? Então, às vezes a gente fica pensando, né? Às vezes a gente começa a enfeitar muito Deus, né? Começa a enfeitar muito Deus e começa a achar Deus muito bonzinho, né? A gente fica começando a achar Deus muito bonzinho e parece que Deus não vai, né, fazer nenhum mal. Ah, Deus não vai, Deus me ama, Deus é amor. Ah, Deus não, né? Mas não, Deus vai lançar no lago de fogo e de enxofre o pecador, não é o pecado, é o pecador mesmo. E é isso que Deus está falando
aqui. Deus está falando, nesse dia, eu vou julgar sem piedade. Eu vou julgar e vai ser isso. E a minha espada vai entrar com gosto. É naquele mesmo sentido, né, que Moisés falou para Israel. Moisés havia falado para Israel, gente, Deus teve muito prazer em ser bom para vocês. Deus teve muito prazer em escolher vocês e levantar vocês. Mas, se vocês caírem, se vocês o abandonarem, Deus também vai ter muito prazer em julgar vocês. Deus também vai ter muito prazer em destruir vocês. Não é o prazer em condenar, não é o prazer em destruir, não é o prazer em matar. Deus não tem prazer, né, em condenar ninguém. Mas é o prazer em aplicar a justiça dele. Deus sente prazer na justiça dele. Deus sente prazer nos atributos dele. E é isso. Ele vai sentir muito prazer em praticar a justiça dele. E é isso que está dizendo aqui. Nesse dia, quando eu me levantar para me vingar de todos aqueles que me odeiam, eu vou me vingar com gosto. Eu vou fazer com prazer. Porque eu tenho prazer na minha justiça. E a minha espada da justiça vai ser enfincada nessa pessoa, de forma a sugar todo o sangue dela, a comer a carne dela. Né? Essa pessoa vai ser destroçada pela força da minha ira e pela força da minha vingança. Então, no versículo 43, continua. Louvai, ó nações, o seu povo, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. Aqui está falando sobre o grande dia do juízo. Quando é que Deus vai fazer expiação pela terra? No dia que ele fizer o dia do juízo, gente. Sabe aquelas pessoas que vão ser lançadas no lago de fogo e enxofre? Aquilo é expiação pela terra. Sabe esses animais que a gente está estudando e está vendo ser queimados, né? Para fazer expiação? Lembra que quando há, por exemplo, um assassinato numa terra e não se sabe quem assassinou, e para que não caia a maldição sobre a terra por conta do assassinato que houve ali, há que ter uma expiação, a gente lembra, né? E eles matavam um animal e derramavam sangue ali para que fosse expiada a terra, para que a terra não fosse amaldiçoada, né? E é isso que está dizendo aqui no versículo 43. Nesse dia, todas as nações vão adorar a Deus, vão louvar a Deus. Porque Deus vai vingar o sangue, vai vingar o sofrimento de todos aqueles que são dele. E Deus vai fazer vingança. E então, nesse dia, haverá expiação da terra. Então, sabe aquele lançamento daquele povo no lago de fogo e enxofre? É a expiação da terra. Naquele grande dia, vai haver uma expiação da terra. Eles sendo lançados, né? Então vai ter expiação realmente da terra. E é isso que está dizendo aqui. Então Deus fará expiação pela terra do seu povo. Então no versículo 44 agora termina o cântico, né? Então a gente vai falar agora sobre o fim de Moisés, né? E terminou o cântico, né? Toda essa passagem interessante desse cântico. E agora no versículo 44 então diz isso. Veio Moisés, né? Depois de ter escrito todo o cântico que Deus falou. Então Moisés veio e falou tudo isso para o povo de Israel, né? Começou a falar ali, ele e Josué, para todo o povo de Israel. Então no versículo 45 diz, tendo Moisés falado todas essas palavras a todo Israel, disse-lhes, né? Então depois de Moisés falar tudo isso, gente, a gente viu que não é um cântico qualquer, né? Meu Deus, é um cântico, né? Incrível, né? Depois de tudo isso, ele falar tudo isso, ele fala para aquele povo, gente, vocês ouviram todo o cântico que Deus me ordenou escrever, eu já falei para vocês. Então agora, gente, apliquem o coração de vocês a todas as palavras que eu já disse. Testifico entre vós para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras dessa lei. Gente, prestem atenção, depois de tudo que vocês ouviram, cumpram a lei. Eu acabei de dizer para vocês o que vai acontecer, então cumpram a lei, gente. Cumpram a lei, ensinem aos seus filhos para que as próximas gerações não venham a se corromper e então venha trazer maldição e o povo se perca e se cumpra o que Deus disse aqui, gente. Então,
venham a cumprir a lei, venham a ensinar aos seus filhos os caminhos do Senhor, gente. Então Moisés tem essa preocupação, né? E fala para esse povo. Parece, né, meio, sei lá, a gente hoje lendo isso a gente pensa, nossa, como que a pessoa não vai seguir, né? É tão claro que vai acontecer, né? Mas não, a gente vai ver que eles não vão seguir isso, né? Parece meio o que eu disse sobre Pedro, né? É meio extraordinário. Quando a gente lê assim, a gente pensa, ah, até parece. Como que esse povo vai se perverter, né? Depois de tanto que Deus fez por eles, né? Do Deus extraordinário que há com eles, como que esse povo vai se perverter? Não vai, né? Então é no mesmo nível ali de Pedro. Como é que Pedro vai negar 3 vezes a Cristo? Não vai, né? Não vai, até parece, né? Mas não, vai acontecer, né? A gente vai ver que realmente vai acontecer. Então no versículo 47 continua. Porque esta palavra não é para vós outra coisa vã, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual passando o Jordão ides para possuir. Vocês vão ouvir os gritos aí da minha vizinha, tá gritando aqui, acho que vai ficar um pouco na chamada. Então, no versículo 47, diz isso, né, gente? Prestem atenção no que eu disse. Gente, por favor, ouçam a lei, prestem atenção na lei, cumpram a lei, gente. Se lembrem das bênçãos e das maldições. Gente, se lembrem desse cântico que Deus falou, gente. Porque a verdade é que tudo isso não é bobagem, né? Isso que quer dizer, isso tudo não é uma palavra vã, não é uma bobeira, não é uma futilidade. É coisa séria, gente. Vocês precisam disso para viver. Então, gente, compreendam que isso é caso de vida ou morte. Vocês não têm outra alternativa. Então, vocês precisam disso para viver. Entendam isso, né? Então, Moisés vem nesse trabalho. Então, Moisés fala, gente, porque esta palavra que eu estou falando para vocês não é bobagem, não é coisa vã, né? Pelo contrário, ela é vida. Essa palavra que eu estou ensinando para vocês, a lei inteira, ela é vida. Ela vai trazer vida para vocês se vocês a cumprirem. E por esta mesma palavra, se vocês a cumprirem, vocês vão prolongar o tempo de vida de vocês na terra, né? E vão passando o Jordão, né? A terra que vocês vão possuir quando vocês passarem o Jordão. Então, cumpram. Não é uma bobeira, é a palavra de vida. Cumpram isso, porque é essa palavra que vai dar vida a vocês. Então, no versículo 48, continua. Naquele mesmo dia, Deus foi e falou para Moisés e disse... Versículo 49. Moisés sobe até o monte de Abarim, lá no Monte Nebo, que está na terra de Moabe, que fica de frente ali para Jericó. E lá você vai ver a terra de Canaã. Sobe lá e vê a terra de Canaã. Vê a terra que os filhos de Israel vão possuir, que eu vou dar para eles, né? E lá você vai morrer, Moisés. Lá você vai morrer, né? Onde você tiver subido lá no Monte Nebo, é lá que você vai morrer, né? E lá você vai ser recolhido, né, ao seu povo, como o teu irmão Arão foi, né? Seu irmão Arão morreu lá no Monte Or, né? E você vai morrer aí no Monte Nebo, né? E você vai morrer, no versículo 51, Deus fala, né, mais uma vez, você vai morrer porque você prevaricou, Moisés. Você vai morrer porque você foi infiel a mim, você vai morrer porque você pecou, né? Eu fui ler o significado no hebraico do prevaricar aqui, né? Significa realmente ser traiçoeiro, né? Significa errar, traiçoeiro, agir com infidelidade, né? Então diz, porque você prevaricou, porque você errou, Moisés, você foi traiçoeiro comigo, né? Então lá nas águas de Meribá, né, lá em Cádiz, né, no deserto de Zim, pois a verdade é que lá naquele momento você não me santificou no meio dos filhos de Israel. E é por isso que você vai morrer lá no Monte Nebo. Se prepara, Moisés, né? A gente lembra, né? Porque aqui Deus fala que Moisés não santificou ele, né? E o que acontece, né? Santificar é honrar, né? Então, quando você santifica alguém, está o quê? Honrando, né? Então, santificação a Deus, né? Então, eu tenho que fazer o quê? Honrar a Deus, né? Santificar é honrar. Honrando a Deus, eu estou santificando, né? A Deus santifico. E o que é honrar, né? Honrar é obedecer, né? Se você não obedece, você não honra, né? Então, obedecer é honrar, né? Obedecer é honrar e honrar é santificar. E Moisés não obedeceu. A gente lembra que Deus havia falado que era para Moisés falar com a rocha. E Moisés foi e bateu 2 vezes na rocha, né? Então, Moisés não obedeceu. Então, Moisés não honrou a Deus, né? Porque obedecer é honrar. E não honrando a Deus, Moisés não santificou a Deus, né? Então, por isso. E no versículo 52 finaliza.
pelo que então verás a terra de fronte de ti, né? Então assim você vai subir lá no Monte Nebo, vai estar na altura de Jericó, vai ver a terra ali na tua frente, mas você não vai entrar nela não, Moisés. Não vai entrar na terra que eu vou dar para os filhos de Israel, não. Você só vai ver mesmo, né? Então, amém, gente. A gente finaliza aqui hoje, tá? No capítulo 32.